Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo de Terapia. Hoje é a live 2 dessa série que eu comecei aqui e hoje o assunto é culpa constante. Como parar de acreditar que tudo depende do seu esforço para o outro mudar. Esse é o tema da nossa live de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou deixar aqui no comentário o tema da live de hoje para vocês e vou deixar fixado aqui para quem for entrando entender sobre o que a gente está falando hoje. Então, muito obrigada por entrar. Quem está no Brasil, eu sei que está tarde. Aqui são 8h30 da noite, eu encerrei agora o meu dia, meu expediente, e eu resolvi entrar aqui para ter com vocês esse papo de terapia. Então, nós vamos ter aqui uma série de lives com esses temas terapêuticos para você que não tem oportunidade de fazer terapia, para você que quer entender como é a psicanálise, como é conversar com uma psicanalista. Então prepara aí seu leite quente, seu chá, café essa hora não, né, gente? Sua água. Como eu falei na primeira live, é o tempo de um cafezinho, é o tempo de tomar alguma coisa. Não vai passar de 30 minutos o nosso papo de terapia para que você fique ruminando aí, para que você fique refletindo sobre o que a gente vai conversar. Vou tentar ficar aqui de olho nos comentários, caso alguém faça alguma pergunta ou queira interagir, tá? Vou tentar ficar de olho, mas eu vou tentar ser bem objetiva, porque o nosso papo aqui é no máximo 20, 30 minutinhos. Então, de novo, vamos falar sobre culpa hoje, né? Dando sequência à primeira live. Se você não viu a primeira live, vai lá no feed depois, assiste a primeira live. Vai ficar gravada essa aqui também para quem chega depois e para quem se identificar ou para quem quiser encaminhar para uma amiga ou para alguém que vai ser abençoada com essa palavra, tá? Então seja muito bem-vinda aqui, porque aqui é um espaço também de acolhimento. Nós vamos falar de dores emocionais e eu quero acolher também a sua dor, mulher. Eu quero dizer que eu te entendo, que eu sei o que você sente. E esse é um espaço pensado especialmente para mulheres cristãs que querem aprender, né? Aprender a dizer não sem culpa. Quem aí tem dificuldade de falar não? Quem se anula para agradar o outro. Então, essa é a dor de hoje que a gente carrega aqui. E eu quero dizer para você que é possível viver a alegria de ser quem Deus te criou para ser. E Ele não te criou para se anular. Ele não te criou para se anular em prol do outro, tá? Então é possível sim dizer não sem culpa. E hoje nós vamos falar de um peso silencioso que muitas mulheres carregam, tá? Ao longo da vida. A culpa constante. Um peso que acaba se tornando um fardo que vai tornando a vida difícil no dia a dia. É um peso, uma culpa constante. Culpa, a gente falou até do autocuidado, né? Na live número 1. E mais especificamente, essa crença profunda e muitas vezes inconsciente de que tudo só vai mudar. Opa, peraí que meu carregador desconectou aqui, senão meu computador desliga. Tô tentando ficar aqui de... Ai, ligou de novo. Tentando ficar aqui de olho nos comentários. Obrigada, um beijo para as minhas amigas que estão entrando aí. Obrigada a vocês pelo carinho. A live vai ficar salva. Quem não puder ficar aqui agora pode assistir depois. Então, vamos retomar aqui. Mais especificamente, é uma crença profunda, né? E muitas vezes inconsciente de que tudo só vai mudar se você se esforçar mais. Quantas mulheres pensam que as coisas só vão melhorar, que o outro parceiro só vai mudar se eu me esforçar mais? Se você amar mais, se você aguentar mais. Quantas vezes o seu inconsciente, a sua mente diz para você, mulher, aguenta mais um pouco. Vai, aguenta mais um pouco. E fica cada vez mais pesado. Então, se você se sente assim, você acaba se anulando demais. Eu sei disso. Você se anula para suportar um pouco mais. E ao longo dessa live você vai entender por que esse ciclo se forma, por que ele não vem de uma forma que você às vezes não consegue dar nome, você não consegue... E a psicanálise fala sobre isso, que nós precisamos dar nome para aquilo que sentimos. Mas eu posso te dizer que Deus, ele consegue vir e liberar essa culpa.
como começar a se liberar dessa culpa, desse peso que rouba a sua paz, que rouba a sua alegria, rouba a sua leveza nos relacionamentos. Porque nós podemos ter relacionamentos com leveza, um casamento com leveza, amizades com leveza. Se você ficar aqui comigo até o final, você vai descobrir que você não é responsável por mudar o outro. Você não vai conseguir isso, por mais esforço que você faça. Ninguém muda ninguém. E como essa compreensão, ela pode transformar a forma como você se vê. Eu falei sobre você se ver também, na outra live, a importância de você se ver como Deus te vê. E você se relaciona, se posiciona diante de Deus e das pessoas. Então tudo muda quando a sua visão muda sobre você mesmo. Para quem não me conhece e está chegando aqui, eu sou a Carla Gontijo, eu sou uma terapeuta cristã, então eu sou psicanalista e eu trabalho com o fundamento da psicanálise ancorado aos fundamentos judaicos cristãos. E eu falo desse lugar não apenas como profissional, mas como uma mulher que viveu esse ciclo, tá? Eu também já me anulei, eu também já me senti culpada. Eu já vivi esse ciclo de cobrança, de esforço excessivo e de culpa espiritualizada, porque às vezes a gente espiritualiza a culpa para suportar um pouco mais. E hoje, o meu trabalho é ajudar mulheres a resgatar a paz, a autoestima, a inteireza emocional, sem abrir mão da fé, sem culpa e sem autoabandono, sabe? O tema dessa live hoje, então, é exatamente esse: culpa constante. Como parar de acreditar que tudo depende só do seu esforço para mudar o outro? E aí eu trago uma pergunta, porque na psicanálise a gente faz perguntas, para que delas a gente extraia respostas genuínas ou perguntas reflexivas que vão te dar direção. E a primeira pergunta dessa live é: o que é esse sentimento de culpa constante e por que ele é tão comum entre mulheres cristãs? Porque na psicanálise a gente aprende a dar nome para as questões, para então elas serem tratadas. Essa culpa, ela não nasce porque você é fraca espiritualmente. Porque tem muita mulher que confunde isso com fraqueza e acha que está com fraqueza espiritual. Ela não nasce porque você tem pouca fé. E muitas vezes, mulheres que se anulam são julgadas. Ah, isso é falta de Deus, por isso que ela está vivendo isso. Isso é falta de fé. Ela nasce muitas vezes de padrões aprendidos ao longo da vida. E são padrões que são aprendidos e se tornam inconscientes e que te controlam emocionalmente. Mulheres que aprenderam que precisam sustentar emocionalmente um ambiente. Essas mulheres se tornam mulheres fortes. E elas pensam que precisam manter tudo funcionando, sabe? Que precisam ser compreensivas o tempo todo. Que precisam ser fortes, mesmo quando estão exaustas. Não expõe a sua vulnerabilidade. Mulheres, você pode ficar cansada. Vocês têm esse direito ao descanso. Eu vou falar disso mais aqui para frente. Com o tempo, essa postura deixa de ser uma escolha e passa a ser uma identidade, porque você se confunde com aquilo que você sente, e aquilo que você sente em constância, esse cansaço emocional, vai se tornando a mulher que você pensa que você é. E isso se confunde, se mescla com a sua identidade. E a culpa passa a ser uma régua com a qual você mede o seu valor. E você acha que você vale exatamente essa medida de culpa que você carrega. E aí eu trago aqui para a nossa live a pergunta 2 de hoje. Por que nós acreditamos que nos esforçamos mais e nos esforçando mais o outro vai mudar? Quantas aqui acreditam nisso? Ou quantas aqui estão vivendo esse sobre-esforço? Eu vou me tentar, eu vou suportar, eu vou tentar um pouco mais, eu vou me esforçar e o outro vai mudar. Por que nós não somos responsáveis pela mudança do outro? Só isso. Nós não somos responsáveis pela mudança do outro. Essa crença não nasce de amor e muitas mulheres exercem esse esforço como prova de amor. Eu amo tanto
que eu suporto um pouco mais. Eu amo tanto que eu me esforço um pouco mais. Olha, isso não é prova de amor. Essa crença não nasce do amor, nasce de uma culpa aprendida. O nosso cérebro, ele é ensinável. Ele vai aprendendo e ele vai se adaptando aos seus comportamentos. Muitas mulheres cristãs, que eu estou falando aqui para mulheres cristãs, se você não é cristã, você também é bem-vinda, mas aceite aqui a nossa linguagem, tá bom? Porque muitas mulheres cristãs, elas cresceram ouvindo, direta ou indiretamente, que elas precisam ser o eixo emocional da família. A mulher é o eixo emocional da família, a mulher é o eixo emocional do casamento, dos filhos, olha, e até da igreja, até do ministério. Que se algo não vai bem é porque elas não oraram o suficiente. Ah, quantas já ouviram isso? Se algo não vai bem na sua casa é porque você não está orando o suficiente. Ah, quem sabe é porque você não falou do jeito certo. Quem sabe é porque você não soube orar, não soube pedir, não soube orar do jeito certo. Ou será que é porque você não teve paciência o suficiente? E aí as pessoas te ministram que você tem que ter um pouco mais de paciência. Vai, suporta um pouco mais. E os anos vão passando, os meses vão passando. Ou às vezes vocês não foram espirituais o bastante. Aí é a hora que você espiritualiza a sua culpa, o seu autoabandono, a sua anulação. E isso vai formando, sabe, ao longo do tempo, uma fantasia inconsciente muito perigosa. E isso a gente trata na terapia. A fantasia de que eu tenho poder sobre o outro. A gente começa a achar que tem poder sobre o outro. Basta esperar um pouco mais, suportar um pouco mais. Vai acontecer, ele vai mudar. Se eu fizer mais, ele muda. Se eu amar melhor, ele melhora. Se eu me anular mais, tudo se ajusta. Será? Porque na psicanálise, isso se aproxima do que chamamos de uma posição de onipotência. E será que nós, meros humanos, temos esse poder, esse lugar da onipotência? É quando, ainda que inconscientemente, a pessoa acredita que é responsável pelo estado emocional, pelas escolhas e até pela transformação do outro. Muitas mulheres chegam à vida adulta carregando esse lugar, porque isso foi aprendido. Tentando salvar um relacionamento, tentando sustentar uma casa, tentando sustentar uma família, tentando sustentar uma relação, tentando consertar pessoas que só poderiam mudar a partir de uma decisão própria. Sabia disso? As pessoas só mudam a partir de uma decisão própria delas, não pelo esforço do outro. Do ponto de vista espiritual, isso também é uma distorção muito profunda. Espiritualizar essa culpa, essa dor e esse esforço também não vai ajudar nada e não vai fazer o outro mudar. Quando você acredita que a mudança do outro depende do seu esforço, você está ocupando um lugar que não é seu. E eu vou te dizer, esse lugar é de Deus. A Bíblia é muito clara ao mostrar que cada pessoa é responsável diante de Deus pelas próprias escolhas, atitudes e respostas. Nós temos algo que é o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas escolhas, atitudes e respostas. Jesus nunca obrigou ninguém a mudar. Muito pelo contrário. Quem acredita nisso está precisando estudar um pouco mais as passagens da Bíblia para entender como que Jesus fazia. Jesus convidava. Jesus não obrigava ninguém a mudar. Ele convidava. Ele revelava a verdade. Quando a gente está diante da verdade, a gente sofre o impacto da transformação.
Ele amava profundamente, mas ele respeitava o lugar da escolha. E até hoje, ele respeita o lugar da escolha. Você tem escolha. O outro, quem está com você, seu cônjuge, ele tem escolha. Ela tem escolha. Quando você assume a responsabilidade pela mudança do outro, você entra num ciclo inevitável de culpa, de peso. Esse fardo torna tudo mais difícil na vida, torna tudo mais pesado. É um fardo inevitável, porque a mudança simplesmente não acontece. E você se esforça, se esforça, se esforça, e a mudança não acontece. Então você conclui que você não é suficiente, que você não foi suficiente. E isso corrói uma coisa que é muito importante, que está ligada ao seu valor, a autoestima. O peso da culpa por estar se esforçando e não conseguir mudar o outro corrói a sua autoestima. Enfraquece a sua fé. Pode acreditar. Talvez você ache que você está com a fé enfraquecida e não sabe por quê, e não consegue melhorar, não consegue aumentar o seu ânimo, sua motivação e a sua fé, porque você está buscando na fonte errada. Muda o comportamento, a escolha, torna esse fardo mais leve e você vai ver que as coisas começam a mudar e você começa a ver seu valor e sua autoestima começa a ser restaurada. Porque esse esforço gera um cansaço emocional profundo. Você não é responsável pelo sentimento do outro. Você não é responsável pelas atitudes do outro. E você não é responsável nem pela maturidade emocional nem espiritual de ninguém. Não carrega esse peso que ele não é seu. Você é responsável por ser verdadeira. Você é responsável por ser autêntica. Quem você é. Não pelo outro, mesmo sendo seu cônjuge, mesmo sendo seu marido, mesmo sendo sua esposa. Você é responsável por ser inteira. Você consegue ser inteira hoje? Você está conseguindo ser inteira hoje? O seu relacionamento te permite ser inteira? Você é responsável por viver alinhada com seus princípios e valores. Você consegue viver os seus princípios e valores? Ou você está deixando tudo de lado? Anulando os seus princípios e valores por causa do outro? Por colocar limites saudáveis na sua vida, isso sim você é responsável. E por entregar a Deus aquilo que está fora do seu alcance. Assumir responsabilidades que não são suas, isso não é amor, e muito menos prova de amor. É adoecimento emocional. E aí a gente identifica esse ponto, e muitas mulheres falam, Carla, você está conseguindo nomear para mim algo que eu sentia e eu não conseguia nomear, eu não conseguia descrever o que eu estava sentindo. E aí elas falam para mim aqui na sessão terapêutica. É exatamente isso. E eu falo, isso é um tipo de adoecimento emocional. E permanecer nesse lugar não glorifica a Deus, viu? Não glorifica a Deus. Se você está aí com seu café, sua água, seu leite quente, seu chá, dá um golinho aí, que a gente já está acabando. Eu falei que o nosso papo era rápido. Porque Deus nunca te chamou para viver debaixo de uma culpa. Ele te chamou para viver sob a graça. Ele te chamou para viver debaixo do favor dele na sua vida. Quando você entende isso, algo muito importante acontece. Você sai do lugar de salvadora da pátria. E você volta para o seu lugar de filha. Você volta para o seu lugar de filho. Quem aqui se sente filho e filha? Amado simplesmente porque existe, simplesmente porque é filho e que é filha. E aí eu trago aqui a pergunta número 3 e a última da nossa live de hoje. Como que essa crença afeta sua autoestima, sua fé e seus relacionamentos? É a terceira pergunta-chave da live de hoje. Porque ela te faz viver sempre em dívida. Sempre devendo algo. Alguém aqui tem essa sensação que parece que está sempre devendo algo?
E é uma dívida emocional até. Sempre achando que precisa provar o seu valor. Você caminha provando o seu valor. Ela distorce a sua relação com Deus. Essa culpa, esse esforço emocional, esse cansaço emocional, distorce sua relação. Você passa a se relacionar com ele a partir do medo e da cobrança. E esse não é um padrão de relacionamento saudável com Deus. Porque Deus quer que a gente viva sob a graça, sob o favor dele na nossa vida. Então você passa a se relacionar com ele a partir do medo e da cobrança, quando deveria estar com uma relação de intimidade e de descanso. Esse é o desfrute real da vida. Viver a intimidade com Deus no descanso. Quem aqui consegue descansar em Deus? Porque se você está com cansaço, está sem paciência, está exausta, entrega para aquele que tem todo o controle, porque a gente não consegue ter o controle de tudo. E nos relacionamentos, essa culpa, esse cansaço, gera vínculos totalmente desequilibrados. Os vínculos ficam desequilibrados, as relações ficam abaladas, e você acha que está fazendo tudo certo. Porque você acha que você está num lugar, numa relação onde você dá demais, se doa demais, se cala demais e se abandona demais. E se você se identificou com essa fala, se isso atravessou você, presta atenção. Se os seus vínculos e relacionamentos estão em desequilíbrio e você se doa demais, se cala demais e se abandona demais, se anula pelo outro, você precisa reconhecer isso. Na psicanálise, a gente dá nome para as dores emocionais, a gente reconhece as dores emocionais e aí a gente trata delas. Então esse é o primeiro passo. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para quebrar o ciclo da culpa. Entendeu, mulher? Enquanto você acredita que a culpa é espiritual, você não questiona. Enquanto isso é espiritualizado, você não questiona, você suporta. Espiritualizar a culpa faz você suportar um pouco mais. O maior benefício de entender que cada um é responsável pela própria mudança é a liberdade emocional que você sente. Você passa a ter uma vida com liberdade emocional, sem se sentir presa. Você descansa. Você consegue descansar? Eu te pergunto, sinceramente, você consegue descansar? Você respira. Você conseguiu respirar hoje? Quando você respira, é leve? Ou você está cansada demais? Ou a vida está pesada demais? Você volta para si, sabe? Volta a ser inteira. Isso restaura a sua paz interior e a sua confiança em Deus. Você para de tentar controlar o que só Ele pode transformar. Por isso que a vida não muda. A gente fica tentando controlar aquilo que não está sob o controle. Se você continuar carregando essa culpa injusta, sua saúde emocional e espiritual serão afetadas. Se não já estão, né, mulher? Mas esse padrão pode ser rompido. Eu tô aqui para te dizer, esse padrão pode ser rompido. O melhor momento para começar é agora. Porque se você ficou aqui até agora, se você identificou com essa dor e com essa culpa emocional, então esse é o momento. E eu sempre trago aqui e gosto de trazer um exemplo bíblico, uma mulher da Bíblia, uma história da Bíblia, para a gente se espelhar, para a gente se inspirar, ir lá estudar e ver que a transformação que houve na vida dessa pessoa da Bíblia pode acontecer na nossa vida também. E eu quero gerar um pouquinho de fome e sede da palavra de Deus em você. E eu venho trazer, antes da gente encerrar, a história de Ana. Ana, mãe de Samuel. Vai lá, procura onde está a história de Ana na Bíblia. Eu não vou dizer o capítulo nem o versículo.
Isso gera fome, curiosidade. Vai lá. Ana era uma mulher que carregava uma dor muito profunda, mas que ela entendeu algo essencial. Ela não tentou controlar Deus. Quando você entender a história dela, a dor dela, você vai ver que faz sentido com o que a gente está falando aqui. Ela não tentou se punir, ela entregou. Ela entregou o que estava pesado para ela, o que não estava mais no controle dela. Ela entregou a dor dela para Deus. Quando Ana entrega, ela descansa. E aí fica esse convite para você, entrega. Mas entrega de coração, entrega de verdade. Entrega e descansa. E quando ela descansa, Deus age. Aí talvez você esteja pensando agora, mas se eu parar de tentar, tudo vai desmoronar. Carla, você está pedindo para eu descansar. Se eu parar de lutar, se eu parar de me esforçar, tudo vai desmoronar. Sabe de uma coisa? Eu também pensava assim. Eu também pensava assim. Eu acreditava que se eu não carregasse tudo, se não tivesse tudo no meu controle, ninguém mais carregaria, ninguém faria aquilo que só eu podia fazer. Mas a verdade é a seguinte, você não tem o poder de mudar o outro. Não tem, mulher. Você pode amar, você pode influenciar, você pode colocar limites, mas a transformação, esse poder só pertence a Deus. Só. Deus não exige de você um peso maior do que você pode suportar. Você já ouviu essa frase? Ele te chama para leveza, não para culpa. E quando eu descobri isso, eu adotei uma frase para minha vida. Eu uso até nas redes sociais a hashtag Leve a Vida Leve. Leve a vida leve. Não para culpa. Deus não te chama para culpa. Ele te chama para o lugar de leveza. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aqui eu estou citando a palavra de Deus. Jesus já carregou na cruz toda a sua culpa. Toda. Para que você viva completamente livre de toda condenação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, que essa palavra seja um bálsamo aí no seu coração hoje. Ele te liberta de toda condenação, da vergonha, do passado, dos medos, das dependências emocionais. Ele te liberta para você viver uma vida leve. Ele te liberta para você viver uma vida plena. Se Deus não te condena, quem poderá te condenar? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Mas você se sente escolhida, filha, separada. Porque eu te digo, se você se sente filha, ninguém ousa te tocar, ninguém ousa te acusar. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Diante de Deus, nós já somos justificados. Então, silencie toda voz que diz o contrário ao seu redor. Toda voz que levanta alguma acusação ao seu respeito. Sintoniza o seu coração com o que Deus diz sobre você. Você é amada. Na live anterior, eu deixei esse dever de casa. No final. Todo final de live eu vou deixar algo prático. A gente já tá indo pro final e eu vou deixar, porque agora uma coisa prática. Mas na aula passada, na live passada, eu deixei para vocês anotarem todos os dias, na sua agenda, no seu caderno, uma palavra de afirmação do que Deus diz e pensa sobre você. Então hoje eu te digo, você é amada, você é perdoada, você é livre de toda culpa e de toda condenação. E eu te digo, o jeito errado é carregar a responsabilidade das emoções e escolhas do outro nas suas costas. É tentar resolver tudo sozinha. É nunca pedir ajuda quando você precisa de ajuda. O jeito certo, mulher, e presta atenção, comece o jeito certo a partir de hoje. O jeito certo começa por receber o que Deus diz a seu respeito. Entendeu? Para a casa da live anterior. Você tem que começar a receber. Aceite o que Deus diz a seu respeito. Toda voz de condenação e acusação não vem dele, tá?
Eu posso te garantir. Então entenda os seus limites, entregue a Deus o que não está no seu controle. Reconheça que tem coisas que não estão no seu controle. Entrega para Deus. Busque apoio se necessário. Nunca fez terapia? Se dê de presente algumas sessões de terapia. Seja gentil com você mesma. Senta para tomar um café com uma amiga confiável. Bate um papo de terapia com ela. Sabe? E comece um passo. E agora eu vou para a prática, porque a gente já está no final. Já vou encerrar. E antes de encerrar, eu sempre dou um exercício prático para você fazer. E eu vou falar uma frase e você vai repetir comigo. Eu preciso que você repita essa frase audível. Se possível, anote. A live vai ficar salva, depois você volta aqui, escuta de novo, joga lá no finalzinho e escreve que você vai precisar repetir isso. Vamos lá? Fala audível aí. Eu sou completamente perdoada. Não existe mais condenação sobre mim por causa do que Cristo fez por mim na cruz. Jesus já carregou toda a culpa. Não sobrou nenhuma para eu carregar. Deus já está feliz comigo. Deus me vê santa, inculpável e livre de qualquer condenação. Sou justificada. Anota isso. Declare amanhã de manhã ao acordar. Se você conseguiu anotar essa frase, anota. Declare olhando no espelho. Se olhando, declara essa frase de novo. Declare de novo e de novo, até que da sua mente desça para o seu coração. Até que essa afirmação desça da sua mente para o seu coração. E assim eu encerro essa live, deixando essa reflexão para você. Hoje você viu que não precisa carregar uma culpa pelo outro. Que a sua paz e a sua alegria não vêm de esforço excessivo da sua parte, mas do que Deus diz sobre você, da graça que Ele está disponível para você usufruir. Se esse conteúdo aqui falou com você, eu vou salvar a live e você pode salvar, compartilhar com uma amiga para você rever depois. Agora, você que ficou até o final, eu vou salvar lá, você vai lá nos comentários e escreve assim: Deus está feliz comigo. E eu vou saber que você entendeu a live, que você entendeu a mensagem de hoje. Então eu encerro por aqui, vou salvar e vou ficar de olho em quem vai colocar essa frase lá nos comentários. E eu vou saber que você está aqui comigo. Deus está feliz comigo. Escreve lá nos comentários. Um beijo para vocês, boa noite e até a próxima live.